Sou o Otávio Calassi Xavier, faço parte do programa de pós-graduação em Ciência da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre Generation Image Descriptions, ou geração de descrição de imagens com Deep Learning. Bom, antes da gente começar, de fato, a falar o que é essa técnica e o que a gente pode abordar, é interessante que sejam vistos alguns exemplos. Então, a técnica se propõe a fazer isso que está sendo feito em alguns desses exemplos aqui. Ou seja, dado uma imagem, eu quero descrever o que está acontecendo, né? Qual é a cena que está acontecendo naquela imagem. Bom, então aqui tem 3 exemplos, né? Uma pessoa em uma motocicleta, um rebanho de elefantes caminhando em um campo seco e um grupo de pessoas jovens jogando frisbee. Essas descrições foram promovidas pela rede neural. Bom, a agenda para a gente conversar sobre isso é essa daqui. Inicialmente, eu vou falar sobre um problema que a gente tem em redes neurais convencionais, que é o Vanishing Gradient. E esse problema que nos levou, né, uma das grandes motivações para se utilizar o Deep Learning. Bom, após isso, a gente vai conversar um pouco sobre redes neurais convolucionais e mostrar a primeira abordagem que utilizou redes neurais convolucionais para fazer esse mapeamento de imagem e sentença e descrição. Bom, depois disso, a gente vai falar um pouco sobre redes neurais recorrentes, que foi uma outra técnica utilizada em uma outra proposta com o mesmo objetivo. Então, utilizou-se a rede neural convolucional em conjunto com a rede neural recorrente. Bom, para começarmos, vamos falar um pouco sobre então, o Deep Learning e por que o Deep Learning está sendo tão utilizado nos dias atuais. Principalmente por conta do Big Data e do processamento distribuído, né? Hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de dados, várias variáveis para se analisar, e as técnicas convencionais de redes neurais e de reconhecimento de padrões, elas não se aprofundam tanto na abstração desses dados. Bom, além disso, temos também o problema do gradiente desaparecendo, ou desaparecimento do gradiente, que seria o Vanishing Gradient, que a ideia é, se eu tenho uma rede neural com muitas camadas, no momento de eu fazer o backpropagation, de treinar essa rede, quanto mais camadas eu tiver, mais esse treinamento vai sendo diluído nos neurônios, e quando eu chego na primeira camada, eu já não sei muito bem qual é o neurônio que está impactando esse problema, né? Então, essa imagem representa graficamente esse problema do Vanishing Gradient, certo? Como vocês podem observar, eu vou diluindo esse gradiente e ele não vai sendo percebido nas camadas iniciais. Para resolver esse problema, foram propostas várias arquiteturas de Deep Learning, e a que se dá melhor com imagens são as redes neurais convolucionais. Bom, então, a arquitetura de uma rede neural convolucional ela é bem semelhante às demais redes neurais, com a diferença de que ela inclui alguns filtros e transformações específicas para imagens. Então, elas são muito boas para se trabalhar com imagens. Aqui um exemplo de rede neural convolucional sendo aplicada em uma imagem para categorizá-la, dado o objeto que está nessa imagem. Então, aqui eu tenho um carro e eu consigo categorizar essa imagem como carro em uma das categorias disponíveis no meu aprendizado. Bom, um tipo específico de rede neural convolucional é a RCNN, ou Region Based CNN. Essa rede neural possui o propósito de identificar objetos na imagem. Então, dado uma imagem, eu não quero apenas falar o que é o objeto naquela imagem, eu quero identificar vários objetos numa mesma imagem. Nós temos uma aula exclusiva sobre essas redes, então eu não vou entrar muito a fundo na proposta da rede. Bom,
Vamos então começar com a primeira abordagem que nós temos de descrição de uma imagem. Dado uma imagem, eu quero fazer uma legenda para essa imagem, fazer uma sentença que descreve essa imagem. Bom, esse trabalho ele se propõe a fazer um relacionamento, um mapeamento bidirecional entre a imagem e a sentença. Então, dado uma sentença, eu quero mostrar a imagem que mais se adequa àquela sentença, e dado imagem, eu quero descrever aquela imagem através de uma sentença. Ele visa abordar esses dois problemas. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de imagem. A ideia é utilizar o RCNN, ou seja, o Region Based Convolutional Network, para identificar quais são os elementos na imagem, quais são os objetos na imagem, e através de uma árvore de dependências tipada, fazer o relacionamento entre os objetos e as partes de uma sentença que está descrevendo essa imagem aí. Bom, então se eu tenho aqui, por exemplo, um cachorro com uma bola de tênis nadando numa água, né, numa água turva. Qual dessas palavras, na descrição, remete a qual objeto na imagem? Essa é a problemática que a gente quer resolver com esse trabalho. Bom, então, inicialmente, são feitos os fragmentos da imagem, ou seja, são dados os objetos através da RCNN. E também temos os fragmentos da sentença. Então, para que eu consiga identificar fragmentos na sentença, nesse trabalho foi utilizada uma árvore de dependência tipada. Aqui nós podemos ver um exemplo de árvore de dependência tipada aplicada a uma sentença. Então, dado um texto, eu consigo transformar, representar esse texto em uma árvore, como se fosse um grafo em que cada aresta eu tenho, de fato, um descritor dessa aresta, ou seja, ela não é apenas um relacionamento, eu falo que tipo de relacionamento, se é um adjetivo, se é uma preposição, enfim. Bom, então, para que eu consiga fazer o fragmento da sentença, foi utilizada essa técnica de árvore de dependências tipada. Aqui eu tenho um macro do modelo utilizado. Então, inicialmente, dado uma imagem, eu consigo identificar os elementos dessa imagem, identificar os objetos e transformar isso em fragmentos. A mesma coisa faço com a descrição dessa imagem. Então, dada a descrição, eu consigo transformar em fragmentos que me dizem, normalmente, duas palavras, um substantivo, um adjetivo, e como que essas palavras se relacionam. Se é um adjetivo de modificação, se é um nome composto, enfim. Cada fragmento é composto necessariamente por duas palavras e o modificador. Bom, dado esses fragmentos, o objetivo é fazer o produto das imagens com os fragmentos de texto. E aí eu consigo calcular a similaridade desses fragmentos, tanto da imagem quanto do texto. Para fazer isso, o trabalho utilizou as 19 principais regiões identificadas pela RCNN e os fragmentos na sentença de descrição dessa imagem. Bom, uma vez que eu tenho a identificação dos fragmentos na imagem, o objetivo não é já categorizar esses fragmentos, esses objetos, em categorias específicas. Antes de fazer essa parte de categorização, eu já jogo o resultado da RCNN no meu modelo em conjunto com os fragmentos do texto. Bom, então, o resultado, né, a saída da última camada totalmente conectada, a fully connected, ela é jogada junto com os fragmentos do texto no modelo. Bom, para identificar quais são as partes que relacionam, por exemplo, qual é o fragmento do texto que está relacionado com o fragmento da mesma imagem, foram utilizadas algumas abordagens. Os autores separaram em duas partes
a função objetivo. A primeira parte é a identificação de um objetivo global e ranquear esse objetivo. Então, a ideia é, dado uma imagem e uma sentença que a descreve, conseguir identificar ao todo, na imagem e na sentença, quão relacionadas elas estão. Já a segunda abordagem seria específico dos objetos, dos fragmentos da imagem e da sentença. Então, dado uma imagem e uma sentença, o objetivo é saber que fragmento está mais relacionado com qual parte da imagem. Bom, dadas essas duas abordagens, um problema foi levantado. Toda vez que se tinha uma sentença de uma imagem já descrita, ou seja, eu tenho a imagem e já tenho a sentença dessa imagem, né, a descrição dessa imagem. Todos os fragmentos do texto ganhavam uma alta pontuação nesse ranqueamento em relação à imagem como um todo. Então, eu tinha um problema de, talvez, em uma dada imagem que tem vários objetos, identificar um desses objetos como sendo outro, na mesma imagem. Bom, para resolver esse problema, foi utilizada a técnica de Multiple Instance Learning, que consiste em, ao invés de eu testar instância por instância, ou seja, elemento por elemento da imagem, cada região da imagem, fazer que eles chamam de bag, um conjunto de imagens para serem colocados no momento do treinamento, ao mesmo tempo, para descrever uma dada imagem. Bom, então, com isso, eles conseguiram uma performance um pouco maior em relação à não utilização da técnica. Aqui eu tenho um exemplo de duas imagens que possuem vários objetos em cada uma das imagens, né? A primeira possui 2 objetos, o cachorro e a bola, e a segunda possui o gato, o computador e o homem tocando guitarra. Bom, como é possível observar, essas imagens, no momento do treinamento, foram dadas com as sentenças de descrição. O conjunto de imagens do primeiro exemplo, o cachorro e a bola, foram aplicados ao mesmo tempo para que, nessa sentença, fossem identificados os mesmos elementos. Então, o que a gente pode observar na imagem são quadrados em verde, em amarelo e em vermelho. Os quadrados em verde são as combinações sentença e região da imagem que mais se assemelham. As outras regiões da mesma imagem, mas que não condizem com a descrição, são dadas em amarelo. E as regiões de outras imagens, independente de quais são dadas em vermelho. Então, aquele conjunto de imagens positivo, ele pode ser visto com essas combinações de verde e amarelo. Os conjuntos negativos são aqueles que estão representados em vermelho. Bom, depois disso é feito, então, o ranqueamento do objetivo principal, o objetivo global. E aí eu consigo verificar qual é a descrição melhor para uma imagem por completo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de utilização final dessa abordagem. Então, como é possível observar, cada região da imagem, identificada pela RCNN, ela é descrita por um fragmento de sentença. E esse fragmento é composto por 2 palavras e como elas se relacionam. Essa primeira palavra em maiúsculo seria o relacionamento entre as 2 palavras próximas. Bom, então, por exemplo, that seria determinante. O a é um determinante de baby, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem então alguns resultados, algumas sentenças de descrição dessa imagem, que a rede neural conseguiu gerar. Bom, é possível observar que nem sempre ela acerta, né? Tanto a proposta 1, a 2 e a 5 estão coerentes, quanto a 3 e a 4 não estão muito coerentes. Por exemplo, a 3. Uma criança nua
está cobrindo um bebê nu com uma pintura. A imagem não é bem isso, né? A criança está sentada no colo de uma mulher, o que pode ser visto na primeira mensagem, na primeira descrição. Um pequeno bebê vestido, um pequeno bebê utilizando um óculos de sol está sentado no colo de um adulto. Então é bem o que está representado na imagem. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de identificação de objetos na imagem. Então, observando que, além de identificar o objeto, esse objeto é relacionado a um fragmento de sentença. Bom, outras abordagens já tentaram resolver o mesmo problema. Todavia, essa é a primeira que utiliza uma rede neural convolucional baseada em regiões. E ela foi comparada com as demais propostas. Então, aqui no ranking é possível observar, eles utilizaram a método de recall para avaliar a precisão da rede. Então, quanto maior o número, melhor. Observem que o modelo apresentado foi o que apresentou um número mais elevado em recall, tanto no recall 1, quanto recall 5, quanto recall 10. E a mediana, que é quanto menor, melhor, também foi muito boa. Bom, aqui em cima eles conseguem, eles separam especificamente a cada uma das abordagens propostas no trabalho. Bom, então a abordagem de objetivo alinhado a fragmentos, ela está ranqueada, assim como a abordagem de objetivo geral. Como é possível observar, eles colocam cada uma delas e o conjunto das duas. Observem que esse conjunto foi o que fez, de fato, a melhora significativa em relação às outras técnicas relacionadas. Antes de irmos para a próxima abordagem, é interessante que falemos um pouco sobre as técnicas que ela utiliza. Entre elas, temos as redes neurais recorrentes. Bom, então uma rede neural recorrente resolve um problema que as redes neurais convencionais não estão focadas. Como a gente observou, a rede neural convolucional e tantas outras focam em uma entrada para objetivar alguma classificação, trabalham exatamente com aquela entrada, mas elas não estão preocupadas com entradas anteriores para montar um contexto. É isso que a rede neural recorrente se preocupa. Bom, então existem diversos problemas que nós precisamos dessa abordagem para tratar. Por exemplo, quando nós estamos tentando traduzir um texto de uma língua para outra, o contexto pode mudar as palavras que vamos utilizar no idioma destino. Da mesma forma, quando a gente está tentando classificar vídeos. Se eu me basear em cada quadro do vídeo, eu preciso de um conjunto de quadros para identificar se aquele vídeo é um drama, se é um vídeo de ação, enfim. Então, eu tenho um contexto por trás dessa classificação. Para isso, é necessário utilizar a recorrência. Bom, então, uma rede neural recorrente é muito parecida com as redes neurais convencionais, com a diferença de que, ao invés de eu ter várias camadas, eu tenho uma camada que fica se repetindo. E aí eu posso desenrolar essa rede simulando, realizando uma ideia parecida com as outras redes convencionais. Bom, cada vez que eu faço esse ciclo recorrente, eu insiro uma nova entrada e posso colher uma saída dessa rede. Então, com isso, ela consegue lembrar o que foi inserido há pouco. Bom, as redes neurais recorrentes são bem flexíveis e permitem uma série de aplicações. É possível utilizá-las desde a forma mais simples até formas mais avançadas.
Por exemplo, a primeira rede neural recorrente, ela se baseia em, dado uma entrada, eu gero uma saída. Toda vez que eu tenho uma entrada, eu estou interessado em gerar uma saída. Isso é muito bom para eu prever palavras que eu quero utilizar logo após numa sentença. Por exemplo, quando nós utilizamos os nossos celulares, eles têm recursos que nos sugerem palavras da nossa sentença. E esse recurso pode ser realizado através de uma rede neural recorrente. Bom, uma outra abordagem seria, dado uma entrada, eu quero gerar uma série de saídas. É mais ou menos o que nós queremos fazer com as imagens. Dado uma imagem, eu quero gerar uma série de palavras que descrevem aquela imagem. Bom, outro exemplo seria várias entradas para gerar uma só saída. Então, eu vou colocando várias entradas e ela vai me gerando um contexto para que eu chegue numa saída final. Como, por exemplo, a classificação de sentimentos. Eu coloco várias imagens e, no final, eu tenho qual é o sentimento daquela pessoa naquelas fotos ali. Bom, também temos a abordagem muitos para muitos, ou seja, eu coloco muitas entradas e depois de um determinado período começo a requisitar várias saídas. Ou então, requisito essas saídas ao mesmo tempo em que vou adicionando as entradas. Bom, um tipo específico de rede neural recorrente é a rede neural recorrente bidirecional, cuja ideia é criar o contexto não somente com as entradas anteriores, mas também com as que estão por vir. Uma rede neural como essa é interessante quando estamos fazendo sentenças mais complexas, principalmente na língua inglesa, em que os adjetivos vêm antes dos substantivos. Então, se eu quero descrever um objeto, eu preciso de saber qual é o objeto, e antes disso colocar o seu adjetivo, para depois colocar o substantivo, de fato, daquele objeto. Bom, foi essa rede, foi essa proposta, utilizada no próximo trabalho que vamos ver. Bom, então o próximo trabalho também é do André Carpari, orientado pela Fei-Fei Li, e ele é muito baseado no trabalho anterior, com a diferença de que neste ele utiliza a BRNN, ou seja, a rede neural recorrente bidirecional. Então, a proposta para identificar os objetos na imagem é a mesma. Utiliza uma rede neural convolucional baseada em regiões. Todavia, antes de classificar a imagem, o resultado da rede neural convolucional é exposto a uma rede neural recorrente. A rede neural recorrente não percebe a imagem como uma entrada, e sim como um viés para alterar a descrição que ela está por construir. Aqui eu tenho um fluxo macro de como é realizado o treinamento e depois o teste dessa abordagem. Então, inicialmente, a gente tem uma imagem e a descrição da imagem. Aplicamos a imagem a RCNN para identificar os elementos, os objetos dessa imagem. Feito isso, cada um dos elementos é inserido como viés no momento de construção de uma sentença daquele elemento. Então, o resultado que a gente tem são descrições um pouco mais precisas de cada um dos elementos. Por exemplo, um laptop preto, eu consigo colocar alguns adjetivos na descrição. Uma mesa feita de madeira, enfim. E depois que eu conseguir fazer esse treinamento na rede neural recorrente, ela é utilizada para gerar a sentença. Bom, então como é possível observar, a proposta estabelece um modelo multimodal, em que, nesse modelo, eu tenho tanto a rede neural convolucional quanto a rede neural recorrente trabalhando. E, num primeiro momento, elas trabalham em conjunto para tentar identificar sentenças que descrevem elementos da imagem.
para depois eu construir a sentença como um todo. Bom, então uma vez que eu treinei a CNN, a rede neural convolucional, as imagens identificadas numa foto são enviesadas na rede neural recorrente e ela começa a criar uma sentença baseada naquelas imagens. Aqui a gente vai mostrar passo a passo como que isso funciona. Então eu tenho uma imagem e aplico ela na rede neural convolucional. Essas caixinhas são cada camada que a gente possui nessa rede neural convolucional. Observem que as duas últimas camadas eu retiro, porque vou utilizar a saída da última camada totalmente conectada. Ou seja, então eu não fiz a classificação ainda da imagem. Pego esse resultado e aplico como viés na rede neural recorrente. Então não é uma entrada, é um viés, é como se fosse um bias adicional que eu coloco. Essa função tangente hiperbólica seria a função de ativação desse neurônio. Então, ao invés dele trabalhar só com o resultado passado, que seria o H, e a entrada atual, que seria o X, ele também trabalha com o V, que é o vetor da imagem. Então, eu não estou entrando com a imagem diretamente, ela é um viés para que eu consiga fazer essa descrição. E aí, a rede neural recorrente me propõe palavras até chegar num token final estipulado. Então, enquanto o token final não é atingido, significa que a rede neural ainda está tentando descrever aquele objeto. Bom, para treinamento, o trabalho utilizou o Microsoft Cocoa, que é um dataset com diversas imagens e suas descrições. Atualmente, ele tem 123 mil imagens, com 5 descrições cada. E foram utilizadas 5 mil palavras para... Foram utilizadas 5 mil imagens para validação e 5 mil para teste. As outras foram utilizadas para treinamento. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de resultado dessa abordagem, dessa técnica. Então, como é possível observar, ela também não é 100%, a imagem do meio, a descrição está falando assim. Um trabalhador de construção vestindo uma roupa, um trabalhador de construção vestindo um traje de segurança trabalhando em uma rua, quando na verdade ele não está trabalhando em uma rua. As outras imagens estão bem descritas. Bom, esse daqui seria o resultado da identificação de elementos utilizando a proposta da BRNN. Então, como é possível observar, a diferença em tentar categorizar as imagens em categorias pré-definidas em relação a essa proposta é que ela consegue adicionar alguns variantes, algumas variações, adjetivos, à identificação da imagem. Por exemplo, uma pessoa tirando fotos. Isso já é uma descrição contextualizada. Aqui outro exemplo, também contextualizado, utilizando sentenças mais expressivas. Bom, esse trabalho foi comparado com diversos outros, inclusive com o trabalho anterior que não utilizava a RNN. O trabalho anterior é relacionado aqui com o nome DFLAG, que possuiu 14.2 no Recall 1. Como é possível observar, essa nova proposta é bem superior à proposta anterior, estabelecendo um novo marco de 22.2 no Recall 1. Mesmo com sua expressividade, as redes neurais recorrentes
possuem o mesmo problema das redes neurais convencionais no que tange o gradiente. Então, essas redes elas também estão passíveis do vanishing gradient, ou seja, de um gradiente que vai esvaecendo, que vai sumindo no momento do treinamento. Sentenças como as nuvens estão no céu, é fácil identificar essa próxima palavra, céu. Mas imagine uma sentença no qual eu tenho um contexto muito mais avançado. Por exemplo, eu cresci no Brasil. Eu falo fluentemente português. Para que a rede neural consiga identificar que quem é brasileiro fala português, ela precisa de uma memória de mais longo prazo. Uma memória maior. Para resolver esse problema, foi proposta a Long Short Term Memory. A ideia dessa rede neural é bem parecida com as redes neurais recorrentes convencionais, com a diferença de que ela adiciona mais camadas naquele neurônio recorrente. Então, a ideia é, enquanto na rede neural recorrente convencional eu tenho apenas uma função de ativação, na Long Short Term Memory eu tenho necessariamente 4 camadas aí. Adicionei 3 camadas. E essas camadas são chamadas de gate, ou portões, portas, enfim. A ideia de cada uma camada é muito específica. Então, eu tenho o Forgot Gate, que seria uma camada cujo o objetivo é verificar, cujo objetivo é controlar se o valor da célula atual é para ser esquecido. Eu tenho o Input Gate, que controla se o valor de entrada é para ser lido naquele momento. E Output Gate controla se eu devo gerar uma saída naquela iteração. Bom, com isso eu consigo ter uma memória muito maior, um controle maior sobre essa memória. É como a gente pensar nos seres humanos. Então, imagine que você vai observar uma foto e depois alguém pede para você descrever essa foto depois que você já observou ela. Se você reparar em muitos detalhes, é provável que vai esquecer a maioria deles. Então, quando você faz essa proposta, a ideia é pensar num fluxo principal e trazer algumas lembranças do conhecimento previamente adquirido que você já tem para tentar descrever melhor aquela imagem. Essa rede tenta fazer a mesma coisa. Bom, aqui tem um diagrama que tenta descrever essa abordagem aí. Então, as arestas em preto são o fluxo convencional e as arestas em azul seriam a recorrência, certo? Então, ao invés de eu ter apenas um fluxo, dado uma entrada, eu gero uma saída, eu tenho aqui diversos gates, diversos portões que podem ser ativados ou não de acordo com o treinamento dessa rede. Agora que entendemos a LSTM, vamos para uma nova proposta recente, utilizando a LSTM para o mesmo problema de descrição de imagens. Bom, então essa proposta foi... Bom, então esse trabalho foi proposto por Orion Vinyals, que é um pesquisador do Google, que estava trabalhando nessa proposta no momento simultâneo às propostas anteriores. Todavia, os resultados deles foram dados posteriormente. Bom, a proposta utilizando a LSTM não utiliza RCNN, ou seja, não utiliza redes neurais convolucionais baseadas em região. Ao invés disso, a ideia é fazer um mecanismo de tradução convencional, ou seja, uma rede neural recorrente que recebe umas entradas e depois dá algumas saídas, só que ao invés de eu receber um texto, eu vou receber a imagem. Então, a proposta desse trabalho é fazer a tradução da imagem para o texto, utilizando LSTM. Bom, aqui está um diagrama que exemplifica melhor essa abordagem. Enquanto
enquanto a abordagem anterior ela colocava a imagem como um viés, esta abordagem coloca a imagem como entrada da rede. E essa entrada ela é composta das 4.096 categorias estabelecidas pela CNN convencional. Bom, então, dada essa entrada, eu consigo gerar várias palavras que descrevem aquela mesma imagem. Bom, esses daqui foram os resultados obtidos pelos autores. Eles utilizam as mesmas métricas, mas questionam elas e abordam algumas métricas diferentes dos trabalhos anteriores. Entre elas, a BLEU, cujo propósito é verificar o quão bom é aquela descrição em relação a uma descrição criada por um ser humano. Bom, então, como é possível observar na tabela 1, a rede neural proposta é chamada de NIC, e ela foi, em alguns casos, melhor do que o próprio ser humano. Isso se dá porque cada imagem tem várias classificações, isso se dá porque várias imagens têm várias sentenças descritivas. Então, dado uma imagem, se ela tem 5 sentenças, eu comparo cada uma dessas sentenças com as demais, e o que foi observado é que as sentenças criadas por seres humanos divergiam mais do que a própria sentença criada pela rede neural. Bom, e eles também colocam aqui o Recall 1, Recall 10, para tentar comparar com aquelas outras redes neurais. Aqui alguns exemplos, não vou detalhar todos, mas alguns exemplos do que essa rede neural foi capaz de fazer. Então, as imagens da primeira coluna são aquelas colocadas no início da apresentação, e as demais são imagens que ela consegue descrever, mas não com tamanha precisão. Por exemplo, vamos observar a última coluna. Então, a primeira imagem da última coluna tem uma pessoa, um cachorro, em algo que parece ser uma quadra. E a rede neural descreve assim, um cachorro pulando para pegar um frisbee. Então, não é bem isso que está sendo realizado na imagem. Todavia, como podemos observar nos resultados, ela ainda foi melhor em vários casos do que as outras abordagens. Essas foram as referências na realização dessa apresentação, os trabalhos principais destacados aqui e algumas outras referências relacionadas com as técnicas que foram abordadas, como a árvore de dependências, a própria Long Short Term Memory, a rede neural recorrente, e um trabalho muito interessante do Christopher Olah sobre essas LSTM. Ele descreve detalhadamente qual é o funcionamento dessas redes neurais.